Tudo legal aí, gente? Estamos começando o nosso Contagem Regressiva. Você já sabe que é o único programa do mundo com hora certa para começar e hora exata para acabar. E todas as semanas a gente tem um convidado diferente. Hoje é um cara que eu gosto muito, um comediante que eu sou fã e é gente finíssima. O principal é isso. Além de ser corintiano, é gente finíssima. Meu amigo Bernardo Veloso, meu querido Bernardinho. Zé, muito obrigado por você ter vindo. Uma viu? honra. Imagina, a honra é minha. Eu acho que a gente nunca teve uma conversa. A gente já teve uma conversa de um projeto que eu tinha na Clique TV. Na Clique TV, exatamente. Teve... Eu fui um dos seus primeiros convidados. Bastidores do Humor. Exatamente. Só que a gente não tinha o contato que a gente tem hoje. Depois exatamente. Eu era muito fã, não que eu deixei de ser fã. Tadinho. Hoje eu tenho a honra de ser amigo. Mas eu era um fã naquele... Então eu lembro que foi muito difícil pra mim aquela conversa, porque assim, a perna tremeu brabo. Vai. Juro pra você, Imagina. Zé. Zé, hoje eu sou radialista e você foi uma das referências, uma das bases que eu tive pra fazer rádio. Aliás, por que você virou radialista? Porque eu colocava no 89 pra ouvir os sobrinhos do Ataíde. Não, perdão. Eu colocava no 89 pra ouvir os Mamonas. Legal. Quando os Mamonas estouraram. Isso em 96. Isso. E aí ele entrava, o Vira-Vira era a mais tocada do final do dia, acho que tipo quase 6 da tarde. E quando acabava os Mamonas, entrava os sobrinhos do Ataíde. E ali eu comecei a me apaixonar por humor em rádio. Já gostava de rádio, ouvia várias rádios, de popular, a pop, a rock, a dance, a tudo. Ouvia tudo em rádio. Mas você era moleque essa época? Moleque. Eu não tinha 20 anos de idade. Tinha 17, sei lá, 16, tem que fazer as contas. Era moleque. E aí entrava os sobrinhos, eu comecei a falar, puta que legal isso aqui. Na mesma época, assim, mas um pouco depois, se eu não me engano, eu começo a ouvir vocês. Pouco depois, por um tempo muito curto. Vocês na Nativa. Na Nativa, era 2000 isso aí. Vocês na Nativa, então é isso, é 2000. Então é nesse período, vai de 97 para 2000. Eu conheço vocês na Nativa, o Estádio 97 no primórdio, começando na Energia, o Pânico na Jovem Pan. E ainda ouvia de leve o Bob fazendo o grafite. Ainda cheguei a pegar um pouco do grafite com o Bob. O Bob é um cara sensacional. Estamos falando do Bob Fernandes, que é um dos locutores mais legais do rádio até hoje. O Bob, que inclusive ele tá numa rádio que chama Melfis agora. Onde tá o Japa também. Onde tá o Japa. Que é a rádio em São José dos Campos. Isso mesmo. Tá o Beto Café. Isso mesmo. Eu já tive lá nessa rádio. Ele que manda na rádio, né? É bem legal, viu? É uma rádio bem legal, bem moderna. E Só não faz psicotécnico, né? Porque levou o Japa e o Bob Fernandes. O Bob Fernandes, esse é direto. Ei, Marcelo Café, vamos investir no psicotécnico aí. Mas caras talentosíssimos. Você sabe né? que o Bob Fernandes era um cara muito moderno. Ele fazia aquele programa Grafite, que acho que você foi ouvinte desse programa. Exato. Que era uma pichação no ar, quando era na Nova FM. Isso. Eu conheci ele nessa época. Eu não vi. Ele e o Beto Keller davam show, arrebentavam. Que são os caras de rádio que estão aí até hoje, que é uma coisa que eu sempre fico falando, e tem gente que fala que eu sou chato, o rádio não se renova. São esses caras mais velhos. O Beto, eu trabalhei com ele na 97, na Energia. Que legal. Ele fazia horário lá, conheci o Beto também virou um amigo. Agora ele é enólogo, você sabia, né? Ele trabalha com vinhos. É enólogo? Que fala, chama enólogo. Não é... Bebum. Não, é enólogo. Não, alcoólatra. Não. Alcoólatra, Zé. Ele manja tudo de vinho. Eu achei que era sommelier. Não, o sommelier é o cara que conhece os vinhos e o enólogo é aquele cara que toma o vinho. É o bêbado. É o bêbado, é o Beto. Aliás, Bob Fernandes também poderia... Não, o Bob Fernandes, ele é test drive de fígado. Então, essas são as minhas referências no rádio. E aí... Mas como é que você foi? Qual foi a primeira rádio que você trabalhou? Puta, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Uma rádio comunitária. Ótimo, excelente. Uma rádio comunitária. Totalmente legalizada, perfeito. Exato. Era isso aí. Toda a documentação. Tinha um quadro na porta escrito legalizado pela Anatel. Escrito à mão. Claro. Mas era um quadro muito bonito, Zé. Então tava tudo certo. Se tava escrito na porta, tranquilo. Disse que era legalizado como rádio comunitária dentro de uma igreja. Ótimo. Dentro de uma igreja católica. E você fazia que tipo de programa? Eu operava um programa de sertanejo de manhã, onde eu comecei a participar, porque eu tocava o terror na operação. E aí depois eu começo a fazer um programa onde eu coloco os ouvintes no ar. E eu me baseava no meu programa, por incrível que pareça, eu me baseava muito no que acontecia no Pânico, no Estádio, no Grafite, no Casé Peçanha, na MTV, com o teleguiado. Eram as referências que eu tinha de como colocar as pessoas no ar e conversar com elas. Então sempre foi um programa onde eu colocava as pessoas no ar e conversava com elas. Era o pessoal que era do bairro, isso no bairro do Jaraguá. Dentro da igreja, eu transmitia a missa dentro da igreja. E aí eu já... Por isso que você é bom na parte técnica, né? Você manja bastante, né? Sempre fiz também. Eu sempre tive que fazer. Então eu sempre fiz o ar, a parte técnica. Tem 3 expertises que eu tenho em rádio
que eu não sei se muitas pessoas têm essas 3 expertises, e eu acabei fazendo as 3, que é o ar, a parte técnica e a reportagem de rua, o link, o chamado link, eu faço até hoje no Energia em Campo, fiz muito no Estádio 97, eu entro no programa Morde a Sopra quando era palhacinho, fazendo entradas de rua. Então, e é pros fortes isso, que tem tudo pra dar errado, né? Mas isso tem tudo pra dar errado. Mas o fato de eu conhecer a parte técnica me ajuda bastante na rua. Eu não entro cru, eu não dependo de um conhecimento raso. Eu não sou um conhecedor profundo da parte técnica, mas eu sei a base, eu sei. Então, muitas vezes em rua, com problemas técnicos, eu resolvi o engenheiro mandar mensagem e falar: parabéns, Bernardo. Tanto é que o engenheiro da rádio é amigo meu por isso. A gente troca muita figurinha. Eu pergunto, eu sou curioso. Eu falo: Silvano, me ajuda aqui. Então, eu fui aprendendo muito. Então, essas 3 coisas me ajudaram. E daí, como é que foi da rádio comunitária pra você ir pra Energia? Eu já era fã dos Sobrinhos, do Humor no Rádio, do Café com Bobagem. E aí eu procurei... Todo mundo que é fã do Café com Bobagem, eu tenho uma teoria boa. Todo mundo que é fã do Café fala: meu, esses caras são muito ruins. Eu tenho certeza que eu sou melhor que eles. Eu vou começar a fazer a mesma coisa que esses caras já eram. Zé, eu esbarro no Café com Bobagem nessa época do rádio, exatamente num tempo que a TV na minha casa quebra. Durante um tempo, vocês foram a minha companhia, e pra mim era incrível. Eu, assim, tecnicamente falando, já que você levou pra parte técnica, eu não tinha noção nenhuma. Eu era um ouvinte. E assim, o que vocês faziam no rádio era incrível pro ouvinte Bernardo, vou falar na terceira pessoa, horrível, né? Pra mim, como ouvinte, dentro da minha casa, sem TV, o rádio como companhia, 6 da tarde, era esse 6 horário? da tarde na Nativa, né? Cara, eu parava meu dia, vocês eram a minha novela. Não tem como isso não ser incrível na vida de alguém. Vocês são incríveis, assim como o Estádio 97 também tinha esse mesmo poder, o Pânico também tinha. Mas por que eu tenho um lance diferente com o Café e com o Café com Bobagem e com os Sobrinhos? Quando eu vou procurar pra tentar entrar em rádio, primeiro eu faço um teste na Metropolitana num programa chamado Cuco Louco. Cuco Louco. Quem que era o Batista que fazia? O William Bunnies. William Bunnies. O Bunnies. O Bunnies fazia, e aí eu não entrei, eu fui para Sinais, eu quase entrei no concurso, entrou um cara que imitava. Eu fiquei de fora, o Bunnies gravou meu primeiro piloto de humor em rádio, só que eu comecei a entender que eu não ia conseguir entrar em rádio fácil, eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, nenhum curso. O dinheiro tava ruim para ir fazer o teste, né? Exatamente. Era essa a minha situação, exatamente isso, Zé. E aí eu vou lá, faço o concurso do Cuco Louco na Metropolitana, e aí o bicho do rádio bate. Fala: mano, aliás, é isso que eu quero fazer da vida. Teste é muito ruim. Não, mas não era um teste, era no ar. Sim, mas eu tô falando, mas essa coisa da gente ser testado em qualquer época é muito ruim. Porque o teste, ele não mostra exatamente o que você é. O teste, ele mostra se você tem uma frieza emocional na hora do momento. Porque, de repente, vou eu e você fazer um teste. Eu sou só mais frio que você, mas tecnicamente, e você é muito mais talentoso que eu. Não, isso daí você tá falando um exemplo, mas não sou. Mas o que eu fico pensando é assim, vou te falar de um teste. Você sabe que eu fiz curso no Senac com o César Rosa, que é um dos melhores locutores que a gente tem. E era meu amigo pessoal, particular. Tinham 100 pessoas pra fazer o teste. Eu já fazia horário na PAN. Falei: nossa, eu sou o grande campeão. Entrei em 10º. Entrei em 10º, suava, tremia, pegava folha assim, mas é a parte emocional. Então, um teste... Eu também acho o teste algo muito injusto. Saí em primeiro, mas eu entrei em 10º. Então, depois do teste, se você passa, você consegue mostrar seu trampo. Sim. Você mostra seu trabalho depois de um tempo. O que você falou é legal, a frieza. Exato. Em qualquer teste, não é só de rádio, não. Futebol. Qualquer emprego, de futebol, Exato, de emprego. Qualquer coisa. Se você não for gelado, você já era. A nossa teoria o teste, ele não revela seu talento, ele revela o quanto você é psicopata. É só isso. Perfeitamente. Um teste é só isso, o quanto você é psicopata. E aí eu entendi que eu não ia conseguir fazer um curso, não ia conseguir fazer uma faculdade, mas eu entendi também muito cedo que não existe curso para humor. E aí eu falei: olha uma porta aberta aqui. Então eu comecei a exercitar e escrever. Só um pouquinho, mas tem um monte de Zé Ruela aí na internet. Hoje. Que tá... Meu, eu juro por Deus, eu acho o máximo uma pessoa chegar e falar pra você: olha, você vai fazer aulas e eu vou te ensinar o humor. Para, gente, eu trabalho com humor há 1000 anos, eu não aprendi até hoje. Pelo amor de Deus, gente, vamos menos aí, né? Menos. Então, agora é o punch da piada e agora você faz... Setup. Pera um pouquinho, gente. A inversão, você tem que surpreender aqui. Tem gente, para. Zé, mas há 25 anos, 20 não tinha. Não tinha nada. Não tinha, então... Ou seja, tinha menos gente cínica, cara de pau, pra fazer um curso desse, tinha menos gente cínica dando curso e tinha menos gente cínica fazendo humor. Exato. Não era qualquer um que... Hoje, a comédia stand-up, ela é incrível.
A comédia stand-up faz parte da minha vida, tanto quanto o rádio. É disso que eu vivo. Só que a comédia stand-up trouxe um monte de picareta, não só do cara que dá o curso, de palco também. Tem muito cara que é ruim, tem 5, 10 minutos e faz comédia stand-up há 4, 5 anos. O cara conseguiu fazer 5 minutos, 10 de texto que oscila, não funciona tanto. Que profissional em que área? Que o cara geralmente não vive disso, esse cara que eu tô citando. Exato, ele tem uma outra profissão e ele faz um bico pra falar, faço stand-up também. E qual que é a outra profissão que você tem aí 5% de conhecimento da profissão, você vai lá e faz quando quer? Não tem. A comédia stand-up é centroavante de futebol, né? Não é? Joga 3% do jogo, é isso, mas não tem. Você entende quanto que... Não, é verdade. Há 25 anos a gente não tinha curso de humor, não tinha... E essa porta eu vi que ela estava aberta. Então eu comecei a exercitar, escrever humor. Fiz os primeiros quadros de humor com o Bunnies depois que eu não passo na Metropolitana. Abandono um tempo a ideia de fazer rádio. Você teve algum emprego normal? Tive, Zé do céu. O que você fez? Zé, eu fui office boy. Eu fui atendente balconista em uma gráfica. Eu, pra fazer bico, durante o tempo que eu tava desempregado, eu limpei orelhão em São Paulo. Mentira. Higienização de orelhão. Eu colei... E como é que higieniza o orelhão? Peraí, que é muito importante isso aí. A gente tinha em 3. Vinha um com o produto de limpar e passava tipo um pano com o produto. Passava por cima, passava por dentro e tinha um baldinho e vinha o outro. Mas você tirava aqueles adesivos, loira, faço tudo, você tinha que tirar essas coisas por dentro? Tinha, e aí você vinha o outro... Cheguei hoje da Bahia, essas coisas assim? O primeiro cara só molhava, o segundo cara que vinha secar, ele tirava parte dos adesivos e secava com outro pano. Passava por cima e vinha secar por dentro. O terceiro sujeito, que era eu, nem nesse emprego eu consegui ser o primeiro, que era o que limpava. Eu vinha pra tirar o resto dos adesivos das Mas você pegou das muito primas telefone também e antes, colocava o adesivo higienizado. Sabe o que eu fazia nessa época? Eu chegava às vezes no orelhão, a gente fazia isso, os 3 faziam isso. Aliás, eu, o Zé Luiz e o Landão. 2 DJs, inclusive. O DJ Zé e o DJ Landão. A gente... Quando chegava no orelhão e tinha um cartão sobrando, a gente ficava ligando pra entrar no ar da Energia 97 pra participar do Dançando no Trânsito com o Silvio Ribeiro. Caramba, que legal. Às vezes tentava no ronco. O ronco era muito difícil de ligar, até hoje. Sim. Então às vezes a gente também tentava ligar na hora do ronco. E era esse o nosso... O que era? Era 252-6052, o telefone do ronco. Caramba, você apresentou o ronco? Eu apresentei o ronco uns 2 anos. Onde aqui do caramba? Porque sempre que o Joca ia fazer outros trabalhos, campanha política, coisas de publicidade, mas não era que ele ia ficar essa semana, ele ia ficar 3 meses fazendo. Ele ficava fazendo a hora do ronco. Você fazia a hora do ronco? Fazia a hora do ronco. Era eu um operador, né? Época. Não fazia muito, que o programa era do ronco. Mas você falava? Falava. O mínimo, que era o que falava. Exato. Era o que falava quem dava. Hoje o âncora, que é o Tadeu, fala mais e o Emerson tem um espaço gigante no programa. Gigante, é. Mas eu lembro que na época o Joca, o próprio André Miller, o Marcelo Dias, o Paulo Eugênio, né? Um monte de gente que fez. E aí eu lembro que uma vez a gente tinha a programação da rádio lá e o ronco falou: olha, eu quero tocar essa música. Era do Leandro e Leonardo. Uma música, mas não tinha nada a ver. Ele falou, eu gosto dessa música, programa Hora do Ronco, o cara chama Pedro Luiz Ronco, quero tocar essa música, vamos tocar essa música. Pum, começou a tocar essa música, mas não deu 15 segundos. Toca o telefone vermelho. Sei lá, o Joca tava em qualquer lugar do planeta, ouvindo a rádio, oi, bom dia. Eu posso saber por que o senhor tá tocando essa música? Eu falei, pode, Ronco, é pra você. Esse filho não é meu. Não é meu, você tá louco. Ó, tô aqui com o Bernardo Veloso, humorista da Rádio Energia 97, do programa Morde e Assopra, faz um monte de coisas, faz o Estádio 97, que é um grande sucesso no rádio. A gente daqui a pouco volta, que tem muitas fotos, tem muitas histórias do Bernardo, e a gente volta em um minutinho, fique com a gente. Gente, eu precisei trocar os pneus do meu carro e eu procurei, pesquisei e eu acabo sempre voltando no mesmo lugar, que é a Highway Goodyear. A Highway Goodyear é um centro automotivo especializado em pneus e eles vendem todas as marcas, Goodyear principalmente, mas eles têm outras marcas também. E eu tenho um cupom de desconto que vai ajudar você a trocar os pneus do seu carro. Olha só, você tem que levar esse cupom, é muito importante levar esse cupom. Tem 5% de desconto em pneus já anunciados, tem 15%, olha que desconto legal, em peças e tem 30% em mão de obra, mas tem que levar. E aonde tem uma Highway? É só você entrar, Highway Goodyear, você procura os endereços. Eu vou te falar que tem na Zona Sul, tem vários lugares, você vai adorar, você vai ser bem atendido e o melhor, você vai pagar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, no boleto. É muito legal a Highway. Eu
indico pelo seguinte, eu sou cliente há muitos anos. Eu acabo sempre voltando porque eu gosto de ser bem atendido e eu gosto de poder levar o meu carro num lugar que não tem empurroterapia. Se precisar trocar peça no seu carro, eles vão trocar, mas se não precisar, não vai. Se você for trocar pneu, é só pneu. Mas lá tem alinhamento 3D, balanceamento. Já troquei líquido de arrefecimento do meu carro, já troquei fluido de freio. Todos os serviços que tem em concessionária, você encontra na Raigo e Goodyear, só que com um preço muito melhor. E gente que sabe, que está sempre se reciclando, fazendo cursos e tem o melhor preço e a melhor facilidade para você pagar em 10 vezes. E o melhor, você tem que levar esse cupom, falar, olha, é o cupom aí do Zé Américo e vai ter esse montão de descontos. Raigo e Goodyear, tudo o que você precisar no seu carro, num só lugar. Ó, estamos de volta, não para o negócio aqui. Estamos com o Bernardo Veloso, humorista da Energia 97, essa rádio que é muito legal. Aliás, eu comecei a ouvir a Energia 97 quando eu estava no colegial. Foi uma rádio que surgiu... Era 97 Rock? Era 97 Rock. Fala, caramba, uma rádio de Santo André, meu. Toca cada música legal e não sei o quê. Eu estudava em Santo Amaro. E eu ouvia essa rádio, chegava, descia no busão. Falei, cara, essa rádio é demais. Primeira rádio rock. Trabalhava o Ciro Bottini na rádio. Sim! Um monte de gente. Ciro Cabeludo. Ciro Bottini cabeludo, já vi essas fotos. Elas rodam pela rádio às vezes ainda. Ah, que legal. E aí, a gente falou e você não disse como é que você entrou na Energia. Aí, eu entendo que o humor é um caminho, eu escrevo uns quadros de humor e levo numa rádio chamada Atual FM. O coordenador, ele era o Mike Matos na época. O Mike, ele era coordenador da Atual FM, ele tinha um programa de humor chamado Marmelada de Manhã. Depois de um tempo que eu fico parado, falo, vou aqui, porque eu ouvi o programa e falei, opa, humor... Você já não limpava mais orelhão nessa época? Nessa época eu era... Caramba, nessa época... Não, limpar orelhão eu nunca tinha visto. Eu já tinha vendido plano de saúde, vendi plano de saúde. Eu, fiz tanta coisa. Consórcio você vendeu? Não, vendi plano de... Eu não vendi... Eu vendi plano de saúde, mas eu também atendi seguro de residência e carro no Santander, na Tivit, que é uma empresa de telemarketing. Fiz tanta coisa, Zé. Até chegar no rádio, eu rodei tanto. Mas você chegou, em algum momento, você tá contratado na rádio tendo outro emprego junto? Eu fui mecânico de máquina de costura, Zé. Mentira, isso não. Foi Você sabe arrumar uma máquina de costura? Se for de transporte triplo, reto ou reto simples, sim. Overlock, interlock, eu tenho uma certa dificuldade, mas a transporte reto, de boa. Caramba, meu, isso é muito absurdo. Mas você aprendeu sem fazer curso do Senai? Não, eu fiz um curso de 3 meses no Senai. Era uma empresa do meu tio, de malotes. Eu era ajudante geral. E aí, quando surgiu a possibilidade que o mecânico saiu, me passaram para essa função. Fiz um curso de 3 meses, aprendi muito com meu primo, o Clóvis. Que legal. Meu... O Clóvis é uma das referências que eu tenho de humor, um dos melhores contadores de piada que eu conheci na vida. E eu vou te falar um negócio. O Clóvis, ele tem um time muito parecido de falar com o seu. É mesmo? Então isso, é ruim. E isso não fui só eu primeiro. Ele é incrível. Sabe o cara do churrasco que faz cagar de rir? É o Clóvis. Podia falar cagar de rir? Mas eu tenho... Não, cagar não pode. Tem um monte de gente que eu conheço. Eu tenho 2 amigos que são meus amigos de moleque, que eu dou graças a Deus que esses caras não foram pro humor, que eles são melhores do que todo mundo. Eu falo, não faça isso. Esses caras vão num churrasco, eu saio até de lado. Eu falo, nossa, deixa esses caras. O Clóvis é esse cara. Nossa, tem uns caras muito absurdos. O Clóvis era o dono da empresa. Era o meu tio e o Clóvis e o Cláudio, os filhos dele. E aí o Clóvis, ele também era mecânico, ele, como a empresa era dele, ele ajudava a arrumar as máquinas, ele sabia. Então eu aprendo no curso com o Clóvis. Muito sobre piada e muito sobre máquina de costura. Mas é muito absurdo, eu nunca conheci ninguém que consertava máquina de costura. A época do Marmelada eu tava na Carlone, eu fiquei 5, 6 anos lá. Que legal. Eu trabalhei como balconista em loja de roupa indiana. Mano, eu fiz muita coisa. Mas aí, nesse tempo que eu levo o piloto do Marmelada da Atual FM... pro finado Mike Matos. Faleceu o Mike Matos? Faleceu. Ele era a voz do Mortadela. Caramba. As vozes do Mortadela, a gente conheceu algumas vozes do Mortadela. O Paulo Faioc fez, o Japa fez, o Marcos Arguena fez voz do... Puta, uma galerinha fez... Eu recebi uma vez um prêmio do Mortadela. Olha, que do caramba. Não, mas foi legal, você fala, mas como é que foi? Onde foi? Por que foi? Eu tava na Paulista, a gente tinha escritório ali no 2001, ali no prédio da Nova. Certo. E a gente tava voltando de um show. E aí do lado da Nova tem aquela galeria que é onde... Como é que chama? Onde tinha Biorritmo ali? Do lado da Nova, não é Conjunto Nacional? Conjunto Nacional. Conjunto Nacional. Então eu passei, voltando do show, e passei por dentro do Conjunto Nacional. Aí tava tendo um burburinho, um evento. E eu passei, o cara falou, café com bobagem.
Seu Zé Américo, Pardini, sim, vem aqui que vocês vão receber o prêmio. Ai, caramba. Então, mas era um prêmio muito importante. É um prêmio Tava o Zé Bonitinho. É o prêmio você passando. Você passando. Eu achei muita graça. Eu tenho guardado esse prêmio até hoje, do Mortadela. E aí... Como é que era o nome do cara do Mortadela? Sérgio Batista. Sérgio Batista. O Sérgio foi um cara que me ensinou muito sobre muitas coisas. Muitas coisas. Eu aprendi muito com o Sérgio. Principalmente como recuperar minha confiança depois de ser humilhado pós-reuniões. Porque eu era um mecânico de máquina de costura e, enfim... Eu cato o piloto, levo no Mike Matos na Atual, ele fazia a voz do Mortadela, ele falou, aqui na Atual não tem como te contratar, vou te mandar pra um lugar. Ele me manda pro Mortadela, e lá eu chego no Mortadela, tinham vários roteiristas. O Jorge César, dono desse estúdio do Olhar Cine, onde é gravado... Deixa eu te falar só uma coisa, o Jorge é dono, mas quem manda é o Eric. O Jorge aqui não decide nada, viu? O Jorge, só te o dando funcionário do Eric. Exato. Ele era um dos roteiristas, tinham vários roteiristas no O Jorge é Mortadela. muito bom. Tinham vários roteiristas. E aí eu chego... O mecânico de máquina de costura. Tinham 3 animações que iam por semana pro ar. Então eu conseguia toda semana meter uma animação com vários. Tinha roteirista que era contratado. O escritório era na Berrine, o cara ia trabalhar na Berrine. O cara da máquina de costura metia um texto por semana. Os caras começaram a falar, pô. E aí o cara me chamava pra conversar, só que meus textos iam com muito erro de gramática, porque eu era um mecânico de costura. Então o Sérgio ele dava umas humilhadas em mim, Bernardo, você tem que. Mas eram umas humilhadas que eram importantes. Ele falava, você tem que ler mais, Bernardo. Isso não pode, eu não posso receber texto com esses erros de português. Vai pro ar porque o conteúdo não tem como dispensar. Mas vai ler Carlos Drummond de Andrade, vai ler, você precisa melhorar a sua... Mas eu tô consertando a máquina. Exato. Não dá tempo Sérgio, de eu ler. Me traz pra trabalhar aqui, ele nunca me efetivou, nunca me levou. Só que, como eu tinha o Mortadela, eu já tinha um portfólio, eu tinha um currículo. Então eu comecei a bater nas rádios. Eu vou lá na 97, e aí o Sombra me puxa pra fazer quadros de humor pro Estádio 97 e coisas pro programa do Palhacinho. Isso em que ano? Putz, isso é 18 anos atrás. 2007. 2007. Legal. E aí, na mesma época, o Danilo Gentili vai dar uma entrevista na rádio, ele chega lá, ele ouve um quadro meu no ar, ele pergunta, eu tô entrando no ar pra entregar um papel pro Domênico, o Domênico é ele que faz. Por que você não faz stand-up? Meu puta texto legal. E aí eu acabo caindo no stand-up também, mas é na mesma época que eu entro na Energia por conta do trabalho no Mortadela e vou parar no stand-up porque o Danilo ouve um trampo meu no ar e fala, pô, isso dá pra levar, você tem como fazer stand-up, você escreve humor. E era um começo que tinham 2 grupos de comédia em São Paulo, o Clube da Comédia e Comédia ao Vivo. E você fazia no Comédia ao Vivo? Eu fazia no Comédia ao Vivo. Que foi, o Comédia ao Vivo era na Vila Nova Conceição, que acho que foi o primeiro lugar que eu fiz Bar também. ao Vivo. No Bar ao Vivo. Eu fiz um ano lá, o último ano do Bar ao Vivo eu fiz. Com o meu show. Tinha uma banca de jornal ao lado, que era de um amigo meu. Numa pracinha. Era do Woody. Lembra quem que é o Woody, que faz aquelas coisas do Polishop? Sim! Era dele, aquela banca de jornal, é. O Bar ao Vivo, hoje o dono do Bar ao Vivo, o Cris, ele tem um outro bar chamado Capítulo Bar, que é no Brooklyn, se eu não me engano. E tem stand-up lá? Tendo agora, toda terça. Inclusive, eu não vou fazer. Eu tô pra fazer lá, já fiz. Tô pra fazer e tem um pessoal indo lá. Quem organiza lá é o Luiz França. Luiz França. Então eu tô pra voltar a fazer lá. E aí eu fiquei 1 ano no Bar ao Vivo. Foi um presente, porque o primeiro lugar que eu fiz foi o Bar ao Vivo. Pra mim, quem me levou lá foi o Bruno Mota. Eles tinham uma noite de segunda-feira. É, eu fiz com o Bruno Mota. Sabe quem era o elenco? Dani Calabresa, Bruno Mota e o Rogério Morgado. O dia que eu tava. Muito legal, né? Pô, elenco muito legal. Elenco legal, muito bom. Elenco legal. E aí assim que eu entro no rádio e aí eu caio na 97 e nunca mais eu saio de lá. E por falar nisso, nós temos várias fotos, não temos, Eric? Vamos ver as fotos do Bernardo Veloso. Olha aí. Haha Rádio. Essa aqui é o Haha Rádio, que é uma ideia do Danilo Gentili. Sim. Que ele fez o quê? Ele juntou os humoristas de rádio, tem o Enio do Café com Bobagem, tem o Tortorelli, que é da Transamérica, tem o Bernardo da Energia e tem eu do Café com Bobagem. Então aí ele fez esse elenco e a gente faz no My Fucking Comedy, faz em outros clubes também, já fizemos em Sorocaba, no Black House, que é muito legal. E fizemos o Beverly. O Beverly também. E, aliás, no Beverly, você é um cara ali, você é o rei do Beverly. Você tá há anos. 7 anos, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Era em grupo, eu desmanchei o grupo. Você tirou, você mandou os caras embora, ficou só você, olha aí, ó. Eles estão mal, né? Ó o Beverly. Eles estão mal, porque eles estão lá no MyFunk toda sexta-feira. olha como eu deixei os caras maus. Não é sensacional. Mandei os caras pra casa de comédia com o melhor hambúrguer do mundo. A gente vai não é por dinheiro, a gente vai pelo hambúrguer. Não tem nada igual, Smash né? Burger do MyFunk. Nossa, tem mais fotos? Vamos ver. Eu sei o segredo do Smash Burger do MyFunk. Opa! Esse é o futebol de segunda-feira que eu jogo com o pessoal ali, ó. Quem é que sabe jogar bola daí? O Ângelo e o Tatola do Quem Não Faz Toma são muito bons. Sabe
Sabe o que o Tatola falou pra mim? É a melhor ideia do mundo, que ele começa o jogo, faz o pênalti antes. É muito legal essa ideia, né? É muito legal. Ele falou, não, eu vou fazer cobrança de pênalti antes. Ó, quem mais aqui? Vamos ver quem ali, mais eu conheço. O Marcelo Marrom atrás de mim aqui na imagem. Joga bem ou não? Joga bem. Ali do lado esquerdo, se você for ali no lado esquerdo, tem o Giba. O Giba foi coordenador de rádio gospel durante um tempo. Ele hoje é cara de trânsito em rádio. O Giba é um cara fantástico. Do lado dele, o Ivan Bruna, que é narrador da Band. Narra futebol, Fórmula 1, narra... Legal. Do lado dele, o Vaguinho. O Vaguinho, que legal. O Vaguinho, Wagner Rocha. Você conhece? Joga bem o Vaguinho? O Vaguinho, ele já tem uma idade, um dos mais velhos da quadra, e joga bem. Legal. Mas tá magrinho, pô. Sim, aí tem um pessoal aí que é fantástico. O Magu, o Magno, mano, uma galera que é o Viana, doutor, que eu tô com a mão no ombro dele aqui é o Rafael, o Viana, ele é pediatra. E eu tô, inclusive, pra marcar... o rapaz aqui de joelho, tem 3 joelhos, do meio, ele é o Vavo, ele é da banda... Caramba, vou errar a banda, não é possível. Cisne, não. Caramba, ele é de uma banda de rock. Caramba. Fresno. Acho que ele é do Fresno. Do Fresno. Eu acho que ele é do Fresno, cara. O Renato, uma galera que é muito boa de bola. O Frank, o daqui da direita de colete azul, o Frank, ele é operador e locutor na Energia 97. É uma galera muito boa. Tem mais fotos? Vamos ver. São os convidados do programa Morde a Sopra, que eu adoro. Exato. Eu adoro. Ó, tem o Fábio Rabin. O Fábio Rabin tá fixo lá de quinta-feira, né? É mesmo, que legal. O Rabin é ótimo. Toda quinta o Rabin tá com a gente. Ele é muito bom. O Domênico Gato, que é um dos caras mais legais do rádio. Tá aí, O Domênico é um cara sensacional. Tá no meu top 5 de apresentadores de rádio aí. Ele é ótimo. Como é o nome dessa menina? Tamires Félix. A Tamires, que faz o programa junto com vocês. Exatamente. Que eu não descobri até hoje de onde é o sotaque dela, porque eu sou ouvinte do programa. A Tamires... Eu não sei se ela é carioca, paulista, mineira, ela deve ser goiana. A Tamires, ela é do norte, nordeste, ela é nordeste. Então ela tem um sotaque indefinido. Então, não, mas o sotaque dela é do norte. Acho que o pessoal do nordeste puxa o... É um R diferente, né? E é um sotaque legal, né? E tem este cara que é um grande autor de novelas. Ele né? era o convidado do dia, o Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu, que fez Guerra dos Sexos, que fez um monte de coisas legais. E ele já foi ator, você sabia? Ele falou. E ele fazia os filmes de peruca. Ele falou isso. Fazia de peruca. No começo da história, lá na Porchanchá, dos Cambal, um pouco antes. Uma das maiores perucas da nossa TV. Muito bom, escreve muito bem. Ele fez várias novelas incríveis. Ele, se eu não me engano, ele é um dos caras que é colaborador da novela Bebê a Bordo, junto com o Carlos Lombardi, que é uma das novelas que... E tem o André Ranieri também faz esse programa, e o Palhacinho também, né? O Ranieri não tá nessa foto, porque o Ranieri... Tava andando de patinete. Tava andando de motinha elétrica. Na sequência desse programa começa o Tempo de Jogo, que é um programa de futebol que vem das 11h30 a 1 da tarde. E aí ele já sai correndo. E o Palhaço, eu não sei porque o Palhaço não tá na foto. Boa pergunta. Boa. Vamos ver mais fotos. Eu e o Matheus. O Matheus. Quantos anos tá o Matheus? Minha Xerox, minha mini cópia. O Matheus vai fazer 11 anos agora em julho. Esse é o acabamento melhor também, hein? Cabelo mais, né? Com mais cabelo, assim que é bom. Vamos ver mais fotos. Tracinho mais bonito, né? Não é? Olha aí, ó. Aqui você gosta disso. Tô eu, minha namorada, o Matheus e minha filha... minha namorada atrás de mim, a Eveline, minha filha Bianca aqui. No jogo do Juventus. Onde você adora. Eu vou direto, mas eu vou pelo Canoli, você sabe, né? Aí tá. Mas a atmosfera lá é muito boa. É demais. O Juventus parece que você tá vendo o jogo no seu prédio, na sua casa, né? Você desce, tem 10 caras vendo. É uma várzea profissional. Você já viu, você já pegou a bola do jogo? Já caiu, já devolvi bola várias vezes. Nunca. Atrás do gol, opa, é muito legal. Essa foto foi na Copa São Paulo. A tua filha tá com que idade? Ela tá com 17. Legal. 17 anos, o Matheus tem 17 anos, muito, muito bom. E aí nessa foto só falta a minha enteada, a filha da Eveline, minha namorada, que é a Yasmin. Neste dia, provavelmente, ela estava na casa do pai. Muito bem, muito bem. Isso daí provavelmente é num domingo de manhã, né? Isso foi em janeiro, eu tava de férias no meio de tarde numa Taça São Paulo. Eu fui em vários jogos também, em janeiro, mas fui quase todos. A gente só não se encontrou por lá, muito por legal. acaso. Ó, tô com o Bernardo Veloso aqui no nosso Contagem Regressiva. A gente faz mais uma pausa e volta em um minutinho. Fique com a gente.
Já estamos de volta, não para, o Contagem Regressiva não para. Bernardo Veloso, humorista, um dos melhores humoristas do rádio, cara que é produtor. Me conta do seu programa da manhã. Do Morde a Sopra? Do Morde a Sopra. Não, sou uma voz de fundo. Não, o programa que você participa. Eu adoro esse programa. E vai numa linha que eu adoro, que as pessoas às vezes são contra, que eu falo isso, que é o rádio que deu certo sem tocar música. Que é o conteúdo. A pessoa não está esperando nenhuma música ali. Aliás, eu acompanhei sua polêmica sobre as pessoas não gostam muito sobre o... Eu entendi muito bem sua fala e eu achei muito curioso na sua fala você ser rebatido por uma radialista que catou corte a corte da sua fala. Então ela foi fazendo corte do corte e uma radialista que não comenta, faz careta. Eu achei incrível. E ela nem precisaria fazer careta, né? Inclusive eu fui descobrir que não era careta depois. Então, nem precisaria fazer. Mas o que eu acho legal é assim, e ela vende um curso de como fazer o sucesso que ela não fez. Isso é maravilhoso. É o coach do rádio. É o coach do rádio. Temos a Pablo Marçal do rádio. Exato. Isso você vê, o programa lá, o Morde a Sopra, é um sucesso de audiência e é um sucesso comercial e as pessoas estão lá pra quê? Pra ouvir o papo. A conversa. O programa do Tatola, 14 patrocinadores, não toca nenhuma música. Quem não faz toma. Não toca uma música. E aí? Estádio 97, 2h30. Não toca nenhuma música, tem meia hora de patrocinadores falando. Começa às 5h30 e vai até às 8 da noite. Pânico, não toca uma música. Acho que não é ele toca. Não, mas poucas músicas. Poucas músicas. Toca na hora da virada da rede. Isso. Mas cama. Toca como cama. Exato. Por necessidade de rede. Exato, mas é um programa que a música não é o mais importante. O mais importante é o papo. É cama pra virada de horário, de redes. Eu não sou contra música nenhuma. É que eu sou a favor do papo. É diferente isso. E acho que tem que existir os dois no rádio, mas eu compartilho da mesma opinião que vocês. Eu acho que o rádio falado, ele atrai mais... pode ser que... Eu não sei te dizer em questão de número. Vamos lá, eu vou chegar no raciocínio que eu quero quanto ao rádio falado. Eu acho que é importante você ter programas falados em rádios. Sim, e também tocar música, é óbvio. De repente você tem lá a sua rádio. Eu vou até usar como exemplo rádios que tem em primeiro lugar hoje. A briga hoje pela audiência em São Paulo, nos dois primeiros lugares são Alfa e Band. Exato. E Band. Acho incrível a Alfa, ouço a Alfa, assim como ouço a Band. Abraço pro Ronco, pro Emerson França, adoro. Pro Tadeu. Pô, acho a rádio incrível mesmo. Mas pensa comigo. São dois públicos diferentes que tá atingindo, mas assim... E isso prova que tem espaço pra todo mundo. Exato. Todo mundo pode chegar onde chegaram. Eles brigam pelo primeiro e segundo lugar mês a mês. Ok? Tá. Zé, você é dono da Zé Limitada, vendedor de... Sua empresa vende Tupperware. A Tupperware Zé Limitada. Você tem que anunciar. Onde você vai anunciar? Eu, Bernardo, sou o dono. Eu não anuncio, com todo respeito à Alfa. Se eu tiver a verba, eu... Só vou anunciar na Alfa se meu produto for muito classe A, muito primeiro. Exato. Porque se eu tiver que chegar nas pessoas, eu não tô falando só do público C, B, em geral, por que eu vou num programa falado? Porque eu sei que a atenção da pessoa que tá ouvindo aquilo... é maior. Exato, então você consegue vender melhor o seu produto. Isso, e você tá ouvindo às vezes música, não é aquele negócio de consultório e tudo, mas você tá ouvindo a música baixinho, você não tá prestando muito atenção. Exatamente. Quando você tá no carro, não sei você, normalmente a gente ouve o rádio hoje no carro. Eu agora ouvi o papo. A música eu coloco no Spotify, coloco, sei lá, um pendrive no carro. Eu tenho pendrive, exato. Eu não vou mentir, eu ouço também rádios musicais, Gosto. Mas eu procuro mais... Eu não sei porque você é do rádio, mas eu procuro papo. Sempre que eu tô no carro e tá o seu programa, eu tô ouvindo vocês, tô ouvindo energia. Tem um horário no rádio que existe um buraco absurdo, que é das 2 da tarde às 5 da tarde. Ali você raramente vai encontrar programa falado. É só música. Tem, acho que um programa que é mais ou menos falado, que acho que é no 89, que é o 2 da tarde. Sim. E é isso. Se você começar Mas a caçar... toca bastante música. Porque eles acham que... É uma coisa que quando o Batista teve aqui, a gente falou. Quando a rádio sobe, porque a programação tá ótima. Quando desce, os caras estão falando demais. não é assim. Exatamente. Eu sou a favor do Ibope só quando o Ibope é a meu favor. Sabe? Não, porque você não faz nada de diferente e o Ibope muda todo mês. Então eu acho muito complicado. Entendeu? Essa que é a lógica. Perfeito. Bela análise sobre o rádio falado e o rádio musical. Isso aí. É bom, mas é mais um motivo pra gente ser massacrado na internet, que os comentaristas de tudo, né? Não tô nem aí. Zé, posso falar? Eu não tô nem aí. Eu quero que se ferre também. Eu tô preocupado com o que vai cair no dia 20, no dia 5, com o borderô do show. Perfeitamente. E eu tô preocupado em ir rapidamente pro intervalo e voltar com a parte final com o meu amigo Bernardo Veloso. Não saia daí.
Estamos de volta, contagem regressiva, parte final com o Bernardo Veloso, humorista da Energia 97, um dos caras campeões do stand-up. Você fez um negócio que, quando eu te chamei para vir para cá, eu falei, a gente não pode deixar de falar isso, que é uma das experiências mais espetaculares do mundo, que é, primeiro, você foi pro Japão, para mim, 1000 pontos. Fazer show. Fazer show no Mundial Japão. do Corinthians. E assistir o Mundial. Pronto, o que pode ser mais legal do que isso? Uma das experiências mais incríveis da minha vida, sem sombra de dúvida. E você foi pela Energia fazer isso aí? A Energia, o Estádio 97 fez uma promoção onde mandaria, junto com a CVC, um ouvinte pra assistir o Mundial. E aí os caras queriam alguém pra fazer show de comédia, procuraram o Benja. Isso coisa de 3 semanas antes do Mundial. Já tava rolando a promoção, já saí do sorteado. Aí eu tô voltando pra casa de trem, o Benja me liga. Bernardo, você quer ir pro Japão? Falei, Benja, vai tomar no seu... Mano, você vai cair nesse trote, Benja, você acha que eu sou trouxa? Desliguei. Dei no trem. Toquei de novo. Isso 2012. Trouxa, é sério? Tá rolando uma parada? É boa essa imitação aí, gostei. Show! Você! Benja, não! E tum na cara do Benja. Liga na terceira ligação, um cara, meu nome é Bruno, eu sou da CVC, eu vi que o Benja tava... Falei, mano, vocês estão usando o nome do mesmo cara que trabalha comigo, Bruno, vocês não tem nem criatividade pra mudar o nome, eu não vou cair, vocês estão gravando do Estúdio 2, eu não vou cair. Tum! Na quarta ligação, o Zé Antônio, dono da rádio, ô imbecil, vocês ligam na cara dos caras 3 vezes e você não vai pro Japão. Falei, Zé, é verdade? Ele, animal, liga pro Benja e pede desculpa. Ô Benja, você quase não foi, hein? Os caras queriam um comediante e um show musical. Fui eu e o Fernandinho Beatbox, que dividiu o quarto. E aí eu fui pro Japão, tive essa experiência incrível. Fiz um show aqui no Brasil, no ginásio do Corinthians, e fizemos alguma coisa lá também. Mas, foi uma experiência magnífica. E você vê o Corinthians ser campeão. Isso é o maior absurdo. Você sabe que eu tenho, depois eu vou te mandar a foto, eu tenho foto dos ingressos da final emoldurado na parede. Eu não fui. Mas a única coisa que eu tenho é uma foto que eu tô segurando. Eu tenho que achar isso nos meus drives da vida, aí nas nuvens da vida. Eu com o ingresso no espelho, assim, indo pra final. Eu sou muito ruim de registro. Eu tenho uma parte muito boa que eu vivo o momento. Eu não sou o cara que no show... Fica filmando o show. Não, eu sou... Eu tô assistindo, eu também. Eu vivo o momento, eu quero viver aquele momento. Porque a gente filma pros outros verem. Sim. Mas a gente tá lá pra uma experiência própria. Então claro. Eu quero guardar aquilo pra mim da melhor maneira possível. Então raramente eu vou num show, acontece, gravo um takezinho muito, muito rápido pra registrar, mas eu não sou o cara que vou perder o show gravando o show. E no Japão eu tirei algumas fotos, fiz alguns registros, mas eu fiz bem menos do que eu deveria, porque eu sabia a grandeza que aquilo teria na minha vida, mas eu queria muito viver aquilo. E eu vivi aquilo e foi muito do caramba. Foi incrível, assim. Não, foi sensacional. Quando o Guerreiro faz o gol, começa a chorar, eu só paro de chorar na entrega das medalhas, do troféu, Não, é sensacional, foi muito cerimônia, absurdo. né? Você sabe que o Valmir Jorge, que trabalhou comigo anos e anos, no meio do ano eu falei assim, Valmir, o que você acha? Ele falou, Zé, esse ano o Corinthians vai ser campeão. A gente tava no almoço, uns 10 caras caíram da cadeira, gritando. Isso antes do Mundial? Isso, mas em junho, tipo assim, no meio do ano. Depois da Libertadores já? Não, antes Caraca. de tudo. Todo mundo rindo, pelo amor de Deus, para, não sei o que. Um monte de gente levantou e foi embora. Aí no final do ano a gente ligou pra todas essas pessoas e falou, oi, vocês lembram daquilo? Todo mundo. Chupa todo mundo. Mas foi muito absurdo, Era né? um time muito bem montado. O Tite, ele conseguiu dar um conceito de time, de equipe mesmo. Foi muito legal. Pra aqueles caras. O Guerreiro, o Cássio, o Sheik. Douglas, Jorge Henrique, todo mundo jogou demais. O Paulinho era gigante, o Ralf, Chicão, Paulo André, que é quem faz a final do Paulo André, que é Mundial. meu amigo, você acredita? Jura? Sou amigão do Paulo André. Pintor? Paulo André É pintor, não é? Você sabe que ele é tenista? Jura? Ele joga pra caramba. O Paulo André é culto, né? Ele é muito. Você sabe, os pais dele eram gerentes do Banco do Brasil, eu conheci ele em Campinas. Uma época que eu fui fazer um show em Campinas, eu tava com uma camisa escrito tênis. E aí no meio do intervalo ele falou, você joga tênis? Eu falei, eu tenho um raquete. Ele falou, não, é porque eu já dei aula de tênis, que eu jogava no Águas de Lindóia, e eles pagavam muito mal, eu tinha que dar aula de tênis, eu jogo bem. Então ele falou, vamos jogar? Eu falei, vamos. Eu falei, ele não vai nem me ligar. No outro dia o cara passa no meu hotel pra me buscar, pra gente jogar. O cara jogava demais, né? Teve maior paciência comigo, o cara craque. E ele é casado hoje com a Teliana Pereira, que foi uma das principais tenistas do Brasil, ela é comentarista da ESPN. Muito legal, né? Tiveram filho agora, bacana. Não sabia que ele era casado com uma... Caramba. E ele, depois do Corinthians, ele foi pro Atlético do Paranaense e ele foi jogar no Japão, se eu não me engano. Isso e aí mesmo. Acertou a vida, pra que todo mundo que vai pro Japão se dá bem. Tá vendo? Você foi pro Japão, se deu bem. Só não acertei a vida, mas eu me dei bem. E era esse o time. Eu consigo escalar o time, eu acho que não erra, não. Fala, deixa eu ver. Acho que é Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Jorge Henrique,
Sheik e Guerreiro e Danilo. Esse é o time do Corinthians. Tinha ido pra reserva ou ele foi depois? O Romarinho banco. O Romarinho ele é banco. O Douglas ele joga a semifinal, ele perde a posição pro Jorge Henrique na final. É um time muito bem montado. Esse time assim, é um time muito... Você vê que não tem nenhum grande craque nesse time. Não tem nenhum cara que você fala, Mas cara... o conjunto é bom, hein? O conjunto é bom. Desses caras que eu falei, ninguém foi titular de seleção brasileira, eu acho. Pouca gente foi. Quem foi pra seleção? Não, titular, independente de titular, quem que foi pra essa seleção? Paulinho. Que foi desse time? Perdão. Paulinho foi titular de seleção. Paulinho foi. O Paulinho só. Mas foi pra seleção o Cássio, o Fábio Santos teve algumas convocações, se eu não me engano. O Ralf não lembro de ter tido. O Danilo é um cara muito injustiçado, teve poucas convocações. Jorge Henrique eu não lembro. Sheik eu não lembro se teve. Lembro. Cara, não lembro mesmo. Vamos ver se tem mais fotos. O Guerreiro aqui. No Peru. Não, exato. Vamos ver se tem mais fotos aqui. Aí eu com... Se você fizer meu top 5 de apresentadores, não locutores de rádio, apresentadores... Isso daí foi um almoço nosso, né? Exatamente. Do meu top 5, 2 estão aí. Os outros 3 lutem pra descobrir quem são. Vamos ver mais. Eu, você e Domênico Gato. Aí sou eu, olha, todo mundo acha que é uma catota de nariz nessa foto e é um gelo que tá ali. Isso aí é numa experiência muito legal que tem aqui em São Paulo, que eu não lembro o nome, Ártico. Você vê neve aqui em São Paulo. Isso não parece que eu tô num gelo mesmo? Pra caramba, pensei que tava no Chile, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, dentro de um shopping. Que legal, vamos ver mais fotos. Eu e a minha namorada, Eveline, aí beijão pra ela. Muito simpática. Muito simpática. Já assistiu o nosso show 1000 vezes e ainda ri. Ela vai pro céu. Ela é do bem, ela ri de piada. O que ela faz? Conhece. Ela é professora. Que legal. Professora infantil pedagoga, né? Professora na área de infantil. Tadinha. De uma escola incrível em Osasco chamada Colégio Vaia. Melhor escola de Osasco. Que legal, já ouvi falar. Vamos ver mais fotos. Aí tá na energia. Eu aí na rádio, eu e o microfone que leva essa voz horrível pra São Paulo inteiro todos os dias. Muito orgulho de poder falar nesse microfone. É muito incrível poder falar em rádio, né, Zé? É muito legal e é engraçado que às vezes a gente encontra umas pessoas que conhecem a gente pela voz. Não é muito estranho isso? Acontece. Cara, eu já te ouvi. O que você faz? Não, eu trabalho na rádio. Acontece. Tal. É muito legal. Você tá no atendimento de uma loja ou alguém tem alguém te atendendo e alguém te esperando do lado. Aí a pessoa, tipo, você trabalha em rádio? Já aconteceu algumas vezes. É muito legal isso. Hoje, com a internet, mais fácil. Já se sabe, né? Mas pela voz... Até hoje ainda sou reconhecido pela voz. Acontece. Ai. E eu nem sou a voz, né? Mas minha voz é diferente, isso também ajuda. É uma voz meio rouca. É, uma voz... Não é que é rouca, é uma voz bem diferente. Então isso também ajuda. Eu adoro na energia o Palhacinho. Eu sou fã pra caramba. O Domênico, eu acho ele um dos maiores. Ele é incrível, né? Putz, eu sou ouvintaço da energia. À tarde tem o Jimmy Soler, que eu adoro, já falei pra você 1000 vezes. Você me falou... Que eu acho esse cara um super locutor. Acho o máximo. E, putz, eu sou fãzão, eu curto pra caramba. Acho uma rádio bem feita pra caramba. Ó, tô com o Bernardo Veloso, que faz show todas as sextas-feiras no Beverly Comedy, que você falou que vai mudar de lugar agora. Pra Moema mesmo. Reza a lenda que é pra 2, 3 ruas pra baixo ali. O Beverly tem quanto? Tem mais de 10 anos, 15 anos. O Beverly é a primeira casa de comédia, deve ter mais de 25 anos. Caramba! O Beverly é muito antigo. O Beverly ele começa com um conceito meio teatral dentro de bar. Já teve uns 300 donos, né? Sim, dos que eu conheço, o primeiro que eu sei da história é o Felipe Fogosi, que era ator da Globo. Ele eu sei que foi dono. Foi meu vizinho. Ele eu sei que foi dono. O Robson Nunes. Eu conheci bastante o Robson. Junto com o Luiz. Também teve uma época que o Luiz foi sócio do Verdun lá e de um cara do Sul lá, o... Puta, eu esqueci o nome do cara. O Fabrício Verdun do UFC. Imagina você roubar ele na conta, falar, não, aqui deu... Ixi, melhor você não, toma né? Um pau, melhor não, né? E aí, depois voltou, hoje é o Luiz e o Fefão. É o Luiz e o Fefão, que são os donos. Mas teve uma galera... Pode ser que tenham tido outros donos que eu não tô lembrando aqui agora no meio do caminho. Né? Até porque eu tô lá há 7 anos. Eu já cheguei... Todas as semanas. Você tá há 7 anos todas as semanas. Às vezes eu marco... pintou um show diferente numa sexta em algum lugar. Mas você vai me encontrar lá ou no sábado ou na quinta. A gente inverte, a gente tenta fazer isso. Mas toda sexta-feira, assim... E você sabe o que é o mais difícil? Que eu já falei isso pra você. Você faz um show pra muita gente que volta. Então, eu queria entender isso também. E como é que faz? A pessoa... Você tem que pensar coisas novas toda semana, porque a pessoa te viu sexta-feira passada. E eu acabei desenvolvendo muita interação, né? Eu acabo interagindo muito. Então, se você pegar meu show hoje... Ontem, a gente tá hoje... Fazendo um sábado. Exato. No show de sexta, que foi ontem, eu devo ter feito pelo menos 30% de improviso a 40%. De conversa com a galera. E que você não sabe se vai dar certo. Não, um salto de paraquedas sem testar a cordinha. Total. Um grande risco. Mas o rádio me deu essa... O rádio, a reportagem de rua em rádio, os links de rua de rádio, me deram essa malemolência. Me trouxeram essa expertise.
E você gosta da transmissão do futebol, você tá sempre envolvido também, né? Hoje eu sou... Hoje eu tô... Eu falo hoje eu tô porque eu fiz de tudo já no Energia em Campo da rádio. Eu só não narrei. Eu já comentei, eu já fui âncora, eu já fui repórter de arquibancada, hoje eu sou repórter de torcida, eu já fui repórter de campo, eu faço produção, eu faço... Aliás, só pra falar rapidinho, o Domênico tá dando um show de narração, né? O Domênico é incrível, Ele né? é demais, E ele tá virou louco. referência pra torcida do Palmeiras. Que legal. Então dentro do Energia em Campo eu já fiz de tudo, Zé. Hoje eu tô como repórter de torcida... na porta do estádio, na entrada e na saída. E no intervalo eu pego os caras. Mas assim, eu nunca sei onde eu vou estar no Energia em Campo. Eu tô no projeto, alguma coisa cortando WhatsApp. Muito bom. Alguma coisa, cortando replay de gol. Sempre tô fazendo alguma coisa Ó, lá. final do programa, antes de acabar, eu quero te dar um presente dos meus amigos da WM, que é a maior loja de tênis que existe online no Brasil. É uma loja física em São Bernardo e eles entregam em qualquer lugar do Brasil. Só que é uma bolsa para você usar pro trabalho. Aqui tem um boné Nossa. VS. Que legal, Zé. Isso aqui é uma coisa de decoração que eu acho uma graça. Ó, Que da hora. uma raquetinha pra você colocar. Gostei. Uma miniatura da Babolate. Ó, que legal. Bem bacana, né? E essa sacola do Will. Boa, gostei. Pessoal da WM. A mochila também é minha? Marcelo, claro. Você tá brincando? A mochila é sensacional. Marcelo Porra. e Gabriel, um abraço pra vocês. Porra. Ó, finalzinho do Caraca. programa. Gostou? Isso que é Adorei. presente. Isso Oh, que é presente. que legal. Ó, final do programa eu sempre faço uma pergunta que é pra perder a amizade, mas é a pergunta que é de coração. Você vai ter que se esforçar muito pra perder a amizade comigo. Não dá. Muito, muito. Ah, muito. por falar nisso, em Tem que ser breve. a pior pergunta do mundo e mesmo Em assim não vai breve, vamos fazer de novo lá no My Fucking Comedy o Haha Rádio. Em breve e também no Vila Sônia Comedy. E também em breve tá pra marcar aí o Beverly vai mudar de local. Novo Beverly E Hills. teremos também a rádio no Beverly. Você já tá conversado já com o Henry. Perfeitamente. Teremos. Meu querido Bernardo Veloso, humorista e um dos melhores radialistas que eu conheço, a pergunta pra gente não perder a amizade, que é de coração, está aqui. Por que o rádio brasileiro está tão repetitivo? O que você me fala? O que o rádio pode fazer pra ser melhor? Porque acontece com o rádio a mesma coisa que vem acontecendo com a TV hoje. Como fatiou parte do público com a internet, os streams, hoje a competitividade é maior. Então a galera de rádio hoje tem medo de arriscar. Assim como na TV. Por que a TV tá mal? Porque a TV tem medo de arriscar. Então a galera hoje, se você for em rádio pra tentar vender um programa novo ou colocar um programa como... Não, deixa assim. Como o Café com Bobagem, que é irreverente, que sai da casinha, como eles dizem. Todo mundo fala em pensar fora da caixinha, mas ninguém quer realmente praticar fora da caixinha. Então isso... Deixa os outros errarem, se der certo a gente faz aqui. Exatamente. É exatamente esse o raciocínio. Por isso que o rádio tá numa mesmice difícil. Tanto o Energia em Campo, que você falou que é o futebol da rádio, foi algo que quebrou isso, por ser de torcedor para torcedor. E principalmente por ser no FM, que é um som muito melhor. Ó, Exato. finalzinho do programa, quero avisar, Bernardo Veloso está no Beverly todas as semanas e fazendo shows por todo o Brasil, também está na Energia, no Morde e Assopra, de manhã com o meu amigão Domênico Gato, com o Palhacinho, com o André Ranieri e com uma turma muito legal, gosto da Cláudia Karsug também. Tamires Félix está Tamires também, que é Efraim uma Pedrosa, graça. doutora Rose Vilela. E tá acabando o programa. Elinho, Driz e Antônio. Semana que vem a gente volta com mais um capítulo do nosso super programa.